Beabá da Bolsa. E hoje nós vamos trazer um assunto que está intrigando aí alguns investidores, principalmente para quem está começando, que é o nosso público-alvo desse programa, porque depois de tantos resultados, até otimistas, algumas ações estão caindo tanto. Por que depois daqueles picos, recordes atrás de recordes aí no Ibovespa, parece que o mercado aí foi assolado pelo pessimismo? Para explicar o que fazer nesse momento e não se deixar levar pelo emocional, o responsável pela carteira Infomoney, Thiago Salomão, vai acalmar todo mundo. Tudo bom, Salomão? Tudo ótimo, tudo ótimo. Realmente um movimento bem tenso no mercado, mas natural. Acho que o fundamental que a gente quer passar hoje no programa era muito bom ver a Bolsa subindo o tempo todo, mas momentos de queda são muito naturais. E tem que ser encarado como oportunidade, não apenas como pânico, fuja daqui, vou voltar para a poupança. A gente vai falar um pouquinho disso tudo hoje ao longo do programa. Posso dar o recado já também da carteira? Pode hoje, fazer. Hoje é dia 8, né? E às 2h45, para quem está vendo ao vivo, né? Hoje, 2h45, aqui na Infomoney TV, eu vou apresentar a carteira Infomoney com as novas ações recomendadas para esse mês de novembro, 2h45 ao vivo, pontual, vai até umas 3h20, 3h25 no máximo, porque depois já tem programa. Eu apresento as novas ações e também tiro dúvidas sobre algumas ações que perguntam, enfim, uma enxurrada de perguntas que vem, eu tento responder o máximo possível, mas já convido todos vocês que já seguem a carteira Infomoney hoje, perguntas e respostas às 2h45 aqui na Infomoney TV. Lembrando que você vai detalhar a carteira, o porquê das escolhas, que ela já está disponível. Sim, hoje. São quantas ações que entraram? 4. 4 ações. Você fez a matéria hoje, sabe melhor que eu, né? E saiu o Bitcoin. Saiu o Bitcoin com 60% de ganho, ótimo resultado. Mas, enfim, o call da Bitcoin está dado. Quem quiser continuar, eu tirei porque lucro bom é lucro no bolso. Quero focar mais nas ações. E tem muitas ações novas, algumas já estão indo bem, outras não estão indo tão bem, acompanhando esse pânico aí do mercado. Aí você vai explicar isso tudo melhor. Quem já quiser dar uma olhadinha no quais são as ações que estão na carteira, pode olhar, está na home do Infomoney, você pode clicar, ver qual é a relação, o que saiu, o que entrou, para já preparar as suas perguntas para o Salomão às 2h45 ao vivo. E agora vamos conversar um pouquinho sobre esse pessimismo, dá para chamar de pessimismo? O que está acontecendo? Por que tem empresa apresentando um resultado bom aí no terceiro trimestre e as ações estão caindo, assustando aí alguns investidores, principalmente os iniciantes? Bom, Verusca, vamos primeiro lembrar o que é o mercado de ações, né? Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando a expectativa de um resultado futuro dessa empresa. O que aconteceu para a Bolsa ter subido tanto? O mercado começou a precificar que a gente ia ter uma melhora muito, vamos dizer, bem antes do que era esperado. A queda de juros acaba propiciando isso também, essa recuperação antes do esperado. Então, o mercado começou a trabalhar com um cenário positivo que já viria em 2018, ou até 2019, um pouco mais cedo. Então, começou a antecipar isso nos preços. Então, se fosse pegar 2 eventos principais, a inflação aqui no Brasil tranquilizou e os juros caíram. Isso trouxe uma perspectiva positiva de recuperação, porque é mais crédito, é valuation mais barato, é a empresa podendo se financiar melhor. E também a postergação de alta de juros nos Estados Unidos, o que para mercados, principalmente emergentes, é fundamental, porque aí é dinheiro farto na economia, né? O juro baixo nos Estados Unidos propicia maior liquidez em mercados mais arriscados, vamos dizer, como mercados emergentes, e isso acaba trazendo mais dinheiro para cá. Então, tudo isso ajudou a nossa Bolsa a subir. Ao mesmo tempo, agora, a Bolsa está caindo. Ontem a gente teve uma queda de 2,5%, se eu não me engano, foi o pior pregão desde o Friboi Gate, Joesley Day, enfim, o dia 18 de maio, foi o dia que a Bolsa caiu 8,8%, por conta do vazamento dos áudios das conversas do Michel Temer com o Joesley Batista. Foi o pior fechamento desde o começo de setembro, enfim. Foi ligado um sinalzinho de pânico no mercado e muita gente estava acostumada a ver a Bolsa só subindo, começou a ficar desesperada, perguntando o que eu faço, e agora? É hora de sair da Bolsa? Aí é o recado que eu quero passar. Não é hora de sair da Bolsa quando a Bolsa está caindo. É justamente nessa hora que a gente tem que parar e ver para entender, primeiro, por que a Bolsa está caindo? E segundo, se, dependendo do motivo da primeira pergunta, o que vale a pena comprar ou não. Então a gente deu uma investigada, né, a gente acompanhando o mercado, conversando com analistas.
muito deu, vamos dizer que boa parte da culpa ficou na reforma da Previdência. Aí eu pergunto até para muitos analistas que me responderam isso, eu disse... Qual é a novidade, né? Qual é a novidade? Exatamente, Verusca. A questão é quem trabalhava com uma reforma da Previdência ainda nesse ano. Mas ia vir uma reforma quase que para gringo ver e, bom, não ia ter nenhum impacto positivo, ia ter que ter uma nova reforma em 2019. Isso já era dado. Acho que o fato do Temer quase que jogar a toalha ontem, aliás, praticamente jogou a toalha, isso trouxe um efeito bem negativo no mercado, mas não chega a ser uma grande novidade, né? Então, a queda da Bolsa ontem, atribuída a essa notícia, eu acabo vendo como, poxa, talvez seja muito mais um motivo para o investidor embolsar o lucro de uma alta que já vem tendo, do que fatalmente, nossa, agora mudou a tendência do mercado. Não vai ter reforma, azedou de vez, o mercado vai cair, tem que sair da Bolsa. Eu não encaro dessa forma. Para mim, o cenário estrutural, que inclusive estava balizando não só a carteira Infomani, mas como a própria alta da Bolsa, continua aí. Os juros estão baixos, devem permanecer baixos por um longo tempo. E isso ajuda não só em tirar a atratividade da renda fixa, o investidor vai ter que procurar um retorno melhor, como também ajudar na recuperação das empresas. E vamos lembrar que as empresas, aquele cenário que a gente fala já há um tempinho, né? As empresas aprenderam a ser mais eficientes, as empresas cortaram o custo, as empresas estão com aquela capacidade ociosa, aliás, já está bem alta essa capacidade ociosa. Então, numa recuperação da economia, elas vão poder ter um resultado melhor, mesmo sem ter novos investimentos, a famosa alavancagem operacional, né? Sem botar R$1 a mais na empresa, eles podem aumentar seu resultado. E tendo junto com isso uma possibilidade de juros se manterem mais baixos nos Estados Unidos por um longo tempo. Esse ponto dos juros dos Estados Unidos acho que é o que está afetando mais o curto prazo do que a reforma da Previdência, porque nas últimas 2, 3 semanas, para quem olha a curva de juros futuros dos Estados Unidos, percebeu que tem subido um pouco, porque tem aumentado um pouco a expectativa de que os juros por lá podem subir mais cedo do que o imaginado. Vai subir agora em dezembro e o mercado trabalha com 1 ou 2 altas em 2018, mas se a inflação nos Estados Unidos voltar a crescer, essas altas podem ser mais fortes e mais rápidas. E isso sim é o que vai sacramentar o fim da festa nos mercados em geral, principalmente os emergentes. Mas até o momento não tem nenhum sinal claro disso. Então, por isso que, respondendo à primeira pergunta, por que caiu? Eu não acho que é por causa de reforma da Previdência, eu acho que tem um pouco a ver com já subiu demais, está tendo uma correção. E com base nisso, vale a pena identificar alguns ativos que estão caindo mais, seja porque tem uma menor liquidez, seja porque já subiu bastante o investidor que, poxa, pega, por exemplo, uma Guararapes, uma empresa que hoje mesmo soltou um resultado bom, mostrou crescimento, quase triplicou o lucro, mostrou crescimento de venda das mesmas lojas, né, que são as lojas, comparando o mesmo trimestre do ano passado, pegando só as lojas que existiam naquele trimestre, mostrou um resultado muito bom e a ação estava caindo, abriu caindo 6%, depois já estava caindo 3%, 4%. Mas acho que reflete muito isso, uma ação de baixa liquidez que já subiu bastante, não trouxe um resultado extraordinário, trouxe um resultado bom. Resultado ok, não surpreendeu para o pior. Exatamente, mas... não deu um resultado que justifique uma queda tão forte. A gente viu isso também com os Minas, com a própria Magazine Luiza, as empresas de e-commerce soltaram um resultado bom e vem caindo bastante. CCR, poxa, CCR que é uma empresa que não tem como surpreender muito, conseguiu surpreender e a ação caiu depois do balanço. Enfim, acho que são sinalizações de que o mercado está olhando muito mais para o fluxo agora do que para os fundamentos, o que pode ser uma boa oportunidade para quem não quer ficar rico da noite para o dia, para quem quer montar uma carteira mais para longo prazo e pagando um preço bom, essa queda agora pode ser uma ótima oportunidade para começar a montar esse portfólio. Só lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, você pode mandar a sua pergunta para o Salomão. O professor Alexandre Cabral, seu fã, está comentando do seu cabelo. Cabral, ainda bem que eu ainda estou com um cabelo diferente de você, então eu vou deixar bagunçado até que ele comece a cair, né? Você comentou dos Estados Unidos e como o mercado sempre procura se antecipar. A gente não vai ter uma troca agora de cadeiras, mas já foi anunciado o novo presidente do FED. Como o mercado recebeu isso? Quais são as expectativas com essa futura transição? Olha, foi uma recepção neutra porque vai vir um cara bem parecido com a Yellen.
Então, para o mercado é bom. O próprio Trump defende juro baixo, e o novo presidente do Fed tem uma postura mais... Eles gostam de usar os termos dovish e hawkish, né? O dovish é a pombinha, que é mais suave, o hawkish já é mais agressivo. E esse cara é mais dovish, é o Jerome Powell, e deve manter a política monetária do jeito que está. O risco está em talvez vir um vice-presidente ou um cara que tem uma visão um pouco mais agressiva para subir juros, mas não tem jeito. Para juros subir nos Estados Unidos, tem que ter inflação. O desemprego já está em nível quase que pleno emprego, né? Bateu 4,1% no último relatório de emprego, que sai toda a primeira sexta-feira do mês. Mas a renda salarial caiu, né? Se você comparar o ganho médio do trabalhador, caiu. Então, é um cenário completamente estranho, né? Como é que o salário está caindo, se a economia está crescendo, o desemprego não existe, está praticamente pleno emprego. Então, a inflação lá tem que dar alguma resposta para começar a crescer, para começar a dar uma preocupação para o Federal Reserve para, de fato, subir juros. Então, essa transição, acredito que vai ser natural e o que vai guiar mesmo não vai ser Yellen, Powell ou qualquer outro nome, vai ser o índice de preços dos Estados Unidos, que enquanto estiver mais perto de 1% do que de 2%, o juro deve se manter baixo. A gente falou sobre a influência das eleições num dos programas anteriores, ele volta à tona, com você falando até da Previdência, e o Jaime pergunta como que o mercado tem reagido ao nome do Mansueto num possível governo do Bolsonaro. Não, olha, nomes que podem vir ou não vir, até como a gente conversou não, né? Mandamos um e-mail para o Mansueto, ele respondeu bem sutilmente, né? Estou aqui a convite do Meirelles, ano que vem estou no IPEA. É muito cedo para falar tanto de candidato à presidência, imagina de possível ministro da Fazenda do possível candidato à presidência. Mas, olhando de maneira fria pro Bolsonaro, que é um cara que, vamos dizer de uma maneira bem simples, né, tem o apoio do povo, não tem o apoio do mercado, porque ele tem uma visão, uma política econômica muito mais próxima dos extremistas de esquerda do que um cara centro-esquerda ou centro-direita, um cara que tem uma visão mais a favor de reforma da Previdência, a favor de manter juro baixo, enfim. Ele não tem uma visão tão pró-mercado. Colocando um cara como o Mansueto, que é extremamente respeitado, pode ter um efeito assim como a gente viu com o Lula, por exemplo, em 2002, quando colocou o Meirelles no Banco Central e trouxe toda aquela calma para o mercado que o mercado tanto precisava. A gente estava até conversando ontem, eu estava num evento no Mackenzie com alguns economistas, e a gente estava falando dessa possibilidade nas eleições do ano que vem. Quase todos trabalham com o cenário que quem vai ganhar deve ser um candidato de centro, pode ser centro-esquerda, centro-direita, mas vai ser um cara mais alinhado com o que o mercado quer. Mas vindo um cara dos extremos, seja da extrema-direita ou da extrema-esquerda, ele vai ter que fazer um trabalho para conquistar o mercado, senão, depois das eleições, a gente pode ver uma reação bem negativa nos mercados, com o dólar subindo, bolsa caindo. Isso porque seria praticamente pegar todo o plano econômico que o governo Michel Temer, que pode ter todo o julgamento de caráter da política do Michel Temer, esse ponto eu não entro, mas a equipe econômica do Temer é a melhor equipe possível, que podia estar lá. O William Goldfein fazendo um trabalho excelente, o próprio Mansueto junto com o Meirelles estão tentando fazer o melhor possível, e isso tem ajudado de alguma maneira a economia. E se entrar um cara lá e rasgar toda essa política econômica, vai ser ruim, seja Lula, Bolsonaro. Então, tendo o Mansueto por trás do Bolsonaro, pode ajudar um pouco nisso. Mas, gente, ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo para especular qualquer nome. Seria bom para o Bolsonaro, mas ainda é cedo. Emendando aí na questão eleitoral, Paulo Milton pergunta se, como tem uma influência muito grande aí do cenário político, se no ano que vem piora aí o cenário para a Bolsa por ser um ano eleitoral. E eu queria já emendar, por causa do seu comentário, é muito cedo, mas a gente vê surgindo nomes antes impensáveis, como até do Luciano Huck, que é um apresentador de televisão que tem mostrado interesse em entrar na política oficialmente. Esse surgimento desses nomes, o mercado reage a eles de alguma forma, já que tem esse movimento de antecipação, ou o mercado ignora, por a gente tem tanto tempo até a eleição? Ignorar não ignora, porque, como a gente mesmo falou no comecinho do programa, né, a Bolsa, o preço de uma ação reflete a expectativa futura
de resultado dessa empresa. Então, ele já vai trazer isso para cá, né? Mas hoje, como é que está o cenário hoje, né? Isso aí até foi a visão do Joel Pinheiro da Fonseca ontem lá no papo que a gente teve no Mackenzie. A gente tem alguns candidatos de extrema esquerda, o Lula, o Ciro, mas o Lula acho que é o personagem principal. O candidato mais de extrema direita, o Bolsonaro, que são os dois que estão despontando nas pesquisas. E no centro, a gente tem, como você citou, o Huck, o Joaquim Barbosa, Alckmin, Dória, Marina, tem uma penca de candidatos, inclusive vários que não surgiram, tem o Amoedo do Novo, tem muitos candidatos que estão aí, muitos que podem surgir, eu falei até Joaquim Barbosa, que não é candidato, mas muita gente coloca como um possível candidato. O próprio Luciano Huck, que você citou, é apresentador, mas, bom, ele tem também um lado no empreendedorismo, mas zero política. Tem o Alckmin, que pode ser o Dória, que pode ser Alckmin com Dória, que pode ser, enfim. Tem tanta gente que deixa esse cenário aqui do centro completamente disperso, completamente incerto. Então, acho que a gente só vai ter uma noção maior e só vai começar a fazer preço de fato no mercado ali a partir de março, abril, quando a gente tiver o nome aos bois, né? Quem vai ser o partido tal, quem vai ser o candidato desse partido, qual o plano econômico dele, porque por enquanto a gente tem um Lula e um Bolsonaro, que nesse momento a gente vê um Bolsonaro tentando se aproximar de uma agenda mais liberal, já surgiu o nome do Sachida, já surgiu o nome do Mansueto, querendo mostrar, olha gente, estou aqui disposto a conversar. E do outro lado tem o Lula, que está com uma visão completamente oposta a essa de se aproximar do mercado. Mas não vamos esquecer que o Lula lá atrás também acabou se aproximando no final das contas do mercado. Torcer, né? Pode vir um carta aos brasileiros de novo, enfim. Então até os dois candidatos que estão lá na frente, um está tentando se aproximar e o outro diz que não, mas talvez seja que sim, enfim. E na parte central, aí no eixo, seria mais centro-esquerda, centro-direita, ainda tem muita gente que ninguém sabe quem vai ser o candidato de fato. Então, sim, pode começar a fazer preço agora, mas a tendência mesmo vai começar a ser vista mais em março, abril. Agora a gente começa a brincar muito com algumas contas, mas a gente falou isso em outro programa, fica muito mais um papo de mesa de bar, né? E se o Dória sair com o Alckmin, e se o Joaquim sair com o Moro, e se o Lula sair com o Ciro, se o Bolsonaro, enfim. Tem um monte de gente aqui perguntando, e se a Manuela, que agora foi anunciada, né? Manuela Dávila vencer, e se for a Marina, e se for o Dória. Mas aí eu acho talvez que para um programa de março, quando a gente vê os nomes, e aí também as pesquisas, para ver aqui também quem tem mais chance, porque talvez alguns nomes oficializados não tenham muitas chances nessa corrida, né? Falando das ações, saindo um pouco do mercado de política, né? Vou falar aqui de uma pergunta que a gente recebeu pelo e-mail, se você quiser mandar a sua, é duvidaimtv@infomoney.com.br. Essa é do Mauri Cune. Eu pincelei a dele, mas a gente tem recebido bastante, que são as pessoas mandando a carteira que eles têm e pedindo para você dar a sua opinião, se está certinho, eles querem o seu aval. Ele fala que é um investidor fundamentalista, fala que é seu fã, que assiste todos os seus vídeos. E a carteira que ele tem hoje é Suzano, Eletrobras, Oi, Itaúsa, Magazine Luiza e B2W, e tem por volta de R$200 mil. Queria saber o que você acha disso. 200 mil, Suzano, Eletrobras, Emiglu, Oi, B2W e Itaúsa. Isso. Olha, ele não falou aqui a participação de cada uma delas. Primeiramente, agradecer o nome dele. Como é que é o nome? Mauri. Mauri, obrigado aí pelas palavras, pela pergunta. Olha, não vai dar para ficar analisando todas as carteiras que chegam aqui, né? Mas só para dar uma pincelada rápida, meu ponto de vista, acho bem agressiva essa carteira. Acho que B2W é uma empresa que já tem um risco bem alto junto com a Magazine Luiza, né? São duas empresas que têm o mesmo risco, né? Duas empresas de e-commerce que já subiram bastante, então acabam sendo expostas a uma queda maior, como a gente está vendo agora. A Oi, empresa extremamente problemática, aquele call binário, né? Se o governo salvar, ela dispara, se não salvar, ela despenca. Não gosto, aliás, abomino investimento assim. Então, espero que essas três sejam as menores participações na sua carteira. Suzano, excelente, empresa exposta ao mercado de celulose, que tem uma tendência muito favorável e nesse momento de estresse o dólar sobe, ela ganha bastante, porque ela é uma exportadora, praticamente exporta tudo que produz. Itaúsa, holding do Itaú, excelente também. Eletrobras está ligada mais ao call de privatização,
mas tem andado muito bem na Bolsa. Espero que essas 3 últimas, Suzano, Eletrobras e Itaúsa, tenham a maior participação e Emiglu, Oi, B2W tenham uma participação menor. Se fosse dar uma recomendação, talvez colocaria alguma coisa mais defensiva nessa carteira, se a participação for a mesma para cada uma delas, ou aumentar a exposição nesses papéis mais defensivos, como Itaúsa e Suzano, e diminuir um pouco nesses papéis mais voláteis, como B2W, Emiglu e principalmente a Oi. Aliás, a Oi eu, enfim, não gosto desses calls. Tem muita gente que gosta, né? Quase como jogar uma moeda, né? Se cair cara, você ganha muito, se cair coroa, você perde muito, né? A Oi acaba sendo esse papel. Você pode ganhar muito dinheiro, mas também pode acabar perdendo e não tem praticamente nada de fundamento, né? Algo muito binário. É um evento que foge do escopo da empresa, né? Não adianta ela tentar soltar um resultado muito bom porque ela está completamente exposta a uma negociação com o governo. Só um comentário aqui sobre... não dá para a gente falar muito de política, né? Porque aí os comentários acabam virando completamente políticos. Sim, mas eu gostei de um comentário aqui do Vladimir, que ele falou do... a Bolsa... Como é que foi? Que agora já veio tanto comentário. A Bolsa reflete a imbecilidade dos especuladores nacionais. Então, Vladimir, mas não é só nacionais, também tem a imbecilidade dos internacionais, né? Porque metade do volume negociado na Bolsa é de investidor estrangeiro. Então, concordo, viu? Acho que não usaria o termo imbecilidade, mas o mercado é muito volátil, é muito histérico, né? O volátil a gente sabe, mas acho que a palavra é histérica mesmo, né? A gente vai ver melhor ano que vem isso, mas como a gente viu em 2014, sai uma pesquisa mostrando que a Marina pode ganhar da Dilma no primeiro turno. Bolsa dispara, opera o melhor com dos... fígado e para de pensar por alguns momentos. Exatamente. Fica um negócio muito incerto. Por isso que aqui nesse programa, e principalmente na carteira InfoMoney, a gente tenta trazer um pouquinho mais de racional e menos do emocional, né? Justamente para, nesse momento de quanto maior a imbecilidade, para a gente até melhor, né? Porque a gente acaba percebendo algumas ações que caíram demais justamente por causa dessa histeria do mercado e acaba colocando na carteira a um bom preço, olhando sempre para o longo prazo, né? Tem uma pergunta aqui do Tiago Pereira, seu xará, que sempre acompanha a gente. Ele quer saber se é bom comprar Klabin para dividendos. Ele fala que hoje caiu provento na carteira, que ele só tem 100 ações e queria aumentar a posição. Vale a pena? Klabin para dividendos? Isso. Klabin é uma boa pagadora de dividendos. Tem outras melhores, mas a Klabin... o que eu gosto da Klabin para pagadora de dividendo é porque ela tem as empresas que pagam dividendos têm quase que aquele checklist, né? São quase as mesmas, né? Receita previsível, setor regulado, baixa necessidade de investimento. E aí você acaba caindo em empresas de setor elétrico, empresas, algumas varejistas que não investem, não precisam mais investir tanto. A Klabin acaba fugindo um pouco disso. Então ela acaba tendo uma exposição maior a dólar, acaba tendo uma exposição maior à recuperação da economia. Então você pode ganhar com dividendo e também ter um benefício caso a economia volte a crescer bastante. Uma empresa de transmissão não vai ganhar mais dinheiro porque a economia começou a decolar. Mas a Klabin pode sim ganhar mais dinheiro, então isso reflete em mais dividendos para o acionista. Uma pergunta que veio no Facebook, foi do último programa, mas como não deu tempo de fazer, eu trouxe, você estava comentando sobre o Joesley Gate, JBSD, e aí o Faerson Lima falou que as ações despencaram e ele quer saber se em algum caso similar, se isso vier a acontecer com alguma outra empresa, para investimento de longo prazo, se é recomendável comprar mais nesse momento que está tudo despencando, mesmo com o valor do ativo aí caindo, se pode ter uma recuperação depois. Qual é a ação? Ele fala da JBS, ele cita como exemplo a JBS, que teve um evento aí que derrubou todas as ações. Sim. Ele quer saber se em algum caso similar a esse, se vale a pena entrar nesse momento. Ah, tá. Entendi. Olha, o caso do JBS Day aí no dia 18 de maio é um caso bem claro de que não existe uma fórmula mágica para o que fazer, né? Muita gente falou, vendam tudo, muito gestor grande zerou tudo e muita gente falou, entre comprando. Não tem como adivinhar isso. Então, acho que isso tem que ser muito do seu estômago. Acho que a resposta mais legal que eu tive da lição desse dia foi um papo que, inclusive, a gente teve aqui no InfoMoney com o Floria Bartunek, que é o gestor da Constellation, o coautor do livro Fora da Curva. E ele conta que, naquele dia, ele não operou nada, ele foi estudar, porque ele foi ver das empresas que ele tinha na carteira, quais que valeria a pena aumentar a participação,
quais que, se o governo ruísse mesmo de vez, que era o que o Temer ia renunciar naquela semana, né? Acabou sendo impedido, mas muito se falava que ele poderia até renunciar. Quais as empresas que poderiam sofrer muito com isso, quais as empresas que poderiam passar de maneira mais resiliente, então valeria comprar naquele momento. Enfim, não tem uma fórmula mágica de falar, nossa, caiu 8, vou comprar. Geralmente, a bolsa volta. Então, se você pegar lá dos últimos 10 grandes eventos desse, em 8, se eu tivesse comprado, teria ganho, pode ser que, pensando dessa forma, valeria a pena comprar. Mas aí você, às vezes, colocou o dinheiro do casamento, o dinheiro da faculdade dos filhos, em um desses 2 eventos que a bolsa não voltou e começou a cair ainda mais. A gente viu isso em 2008. Acionou um circuit breaker e falou, nossa, será que agora é hora de comprar? Veio 3 circuit breakers logo depois. E a bolsa que estava lá nos 70 mil pontos chegou até 29 mil pontos em questão de meses, né? É difícil ter uma precisão para isso, mas aí a resposta para não ficar em cima do muro você tem que comprar as ações com convicção de que elas vão ter um resultado positivo no longo prazo e que você confia no resultado dela, não importa qual o cenário que vai acontecer. Então, quando acontecer um evento desse, você vai ter mais tranquilidade de falar, poxa, acho que essa Guararapes não vai sofrer tanto se o Temer sair, entrar um governo, uma eleição indireta ou chamar novas eleições. Acho que uma B3, né, a empresa BMF Bovespa, que se juntou com a CETIP, acho que ela não vai sofrer tanto também, porque não vai entrar um novo concorrente, o volume de negócio deve até aumentar na Bolsa. Acho que uma Ambev, uma distribuidora de bebidas, não vai sofrer tanto com isso, enfim. Aí é questão de você ir pincelando, fazendo o seu estudo, a sua análise, para não ficar nessa, vamos dizer, na tentativa, né, de vou comprar no fundo para lucrar muito e acabar comprando só antes de quedas ainda mais fortes. Então, o evento que passou foi um grande aprendizado para muita gente e acho que a lição que fica é monte sua carteira pensando que isso pode acontecer hoje, agora, a qualquer momento. E a gente está exposto a isso e é inesperado. Como qualquer evento inesperado, ninguém espera. Então, quando ele acontecer, é bom você ter ações que, tá, ok, aconteceu, talvez essa eu tenha que tirar, essa aqui eu vou colocar mais. Falando aí nessa linha de ações que recuam, se é bom momento para comprar, o Bruno Lima Santos pergunta no Facebook se a gente vive um período de compras no mercado. Olha, para mim, que gosto de... sempre procuro oportunidade na Bolsa, olhando mais para longo prazo, eu acho que agora é um momento excelente para comprar. Pegando, por exemplo, a Smiles. A Smiles está na carteira InfoMoney já há um bom tempo, mas para quem pegou a carteira na virada do mês, viu a Smiles lá perto de R$90, sei lá, estava R$80, 80 e pouco. Hoje está R$70. Até brinquei hoje, antes da Bolsa abrir, falei, eu queria muito que a Bolsa tivesse virado o mês ontem, porque colocaria a Smiles no preço excelente da carteira. Ontem, oportunidade ótima para quem acredita na empresa e não tem pressa de ganhar com ela daqui 1 ou 2 meses, né? Tem uma visão mais de longo prazo, a Smiles bateu um preço excelente para a entrada, né? E, enfim, tem outros papéis assim também que caíram de uma maneira muito abrupta, né? Porque ontem não foi a Smiles que foi ruim, não foi a Petro que foi ruim, não foi tal, foi o mercado inteiro, né? Foi uma queda generalizada, um volume muito forte. Isso é uma sinalização do quê? Tem investidor saindo, vai acabar pressionando no papel e pressionando o mercado como um todo. Então, para quem olha mais para longo prazo, um ótimo momento para comprar, né? É aquele comportamento que não tem jeito, né? A natureza humana nos ensina a fazer o oposto do que era para ser feito na Bolsa. Porque o pessoal fica muito otimista, fica muito afim de comprar quando a Bolsa está subindo, 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 e é exatamente o contrário, né? Quando a Bolsa está caindo, que é a hora legal de comprar, né? Então, agora que a Bolsa está caindo, por que a gente vai entrar em pânico, né? Agora é a hora para... A gente já viveu isso 1 ou 2 meses atrás, né? Quando a Bolsa teve umas quedinhas aí, e a gente estava até sinalizando, gente, calma, tem papel bom caindo, tem papel que está caindo porque merece, mas tem empresa boa que está caindo, que está oferecendo um bom ponto de entrada, né? Nada vai subir para sempre, e a hora que cai é a hora que a gente tem que aproveitar para comprar. Falando em ponto de entrada, o Júnior Monteiro fala da Magazine Luiza, caiu quase 20% aí depois de um ótimo balanço. Se vale a pena comprar e de olho na Black Friday, eu sei que você já comentou um pouco sobre varejistas na Black Friday, mas vamos retomar esse assunto, já que temos várias varejistas aí no Bovespa, a gente tem Black Friday, Natal. Qual é a sua avaliação? Bom, falar de Magazine, mas eu vou aproveitar e falar de uma maneira geral, porque acho que a resposta vale também para Via Varejo e B2W, né? Que são as 3 empresas mais voltadas para o e-commerce.
As 3 empresas já subiram muito no ano, o Magazine foi a que mais subiu, mas são 3 empresas que têm os mesmos drivers, têm tido uma valorização bem expressiva, né? Resultado delas, principalmente da Magazine, foi muito bom. É só olhar lá os números, né? O crescimento de vendas, o crescimento de lucro, a expectativa de crescimento no longo prazo tem sido excelente. Mas com o mercado como um todo, elas estão sofrendo e como elas já subiram demais, da mesma forma que quando a Bolsa subiu 50%, elas subiram 100%, 200%, 500%, agora que a Bolsa está caindo 5%, 10%, elas vão cair mais também. Mas olhando para fundamento, pensando para longo prazo, né? Todas elas estão com uma expectativa bem melhor de resultado para os próximos trimestres. Isso sem contar que a economia pode se recuperar ainda mais, então pode trazer uma expectativa ainda melhor. O setor de e-commerce vai crescer com ou sem a economia se recuperando. Então, quanto melhor a economia, mais eles devem crescer. O que tem afetado elas é não só a chegada da Amazon, que sim assusta e sim merece ter uma atenção do investidor, embora a estreia da Amazon não tenha sido aquele barulho todo que imaginavam. Mas, bom, tem que respeitar. É como o Real Madrid virar e falar, vou jogar o Campeonato Brasileiro. Por mais que condição climática, o país sendo enorme, vai atrapalhar o time, tem que respeitar, tem que olhar com carinho e pensar 2 vezes antes de botar o time no ataque contra eles. Também tem o Mercado Livre. No mesmo dia do resultado da B2W, que foi excelente, o Mercado Livre também soltou resultado e foi muito melhor que a B2W. E, bom, é um mercado predatório, né? Se tem uma empresa indo melhor, provavelmente tem outra indo pior, né? Então o B2W acabou sofrendo muito mais pelo sucesso do Mercado Livre do que pelo fracasso dela, que na verdade não foi fracasso, foi um ótimo balanço dela. Então eu juntaria todos esses fatores, né? Mercado caindo, elas já subiram bastante e tem essas interferências de grandes concorrentes, mas o resultado de todas elas deve vir muito bom. Da Magazine, que já foi melhor que os das outras, é menos exposta ao Mercado Livre, e tem um evento muito favorável que vai vir agora em dezembro, que ela provavelmente deve entrar na carteira teórica do Ibovespa. O Ibovespa atualiza a carteira a cada 4 meses, então a carteira nova vai entrar em janeiro e ela vai ser atualizada em dezembro. Então a primeira prévia vai sair na primeira semana de dezembro. A Magazine Luiza, pelas contas lá para ter os pré-requisitos para entrar no índice, ela está atendendo esses pré-requisitos, deve entrar no Ibovespa e pode inclusive entrar no MSCI, que é um índice que é acompanhado pelo mercado como um todo. E, bom, só uma explicação bem rápida de por que entrar nesses índices é importante, né? Muitos fundos de ações, eles têm como regra seguir ou praticamente replicar a carteira dos índices, no caso do Ibovespa e no caso internacional do MSCI. Então, quando uma empresa entra nesses índices, ela naturalmente acaba ganhando uma pressão compradora, porque esses fundos têm que colocar essas ações na carteira. Da mesma forma, quando sai, tem uma pressão vendedora. Então, a Magazine Luiza pode ter uma pressão positiva só de entrar nesses índices. Por isso que até essas quedas recentes, mantendo-se assim até o final de novembro, pode ser uma boa oportunidade. Aliás, eu falo para a carteira Infomoney que a gente atualiza de maneira... A gente não opera a carteira todo dia, né? Mas para quem quiser entrar agora, pode ser uma oportunidade. Eu vou esperar, como já atualizei a carteira, vou esperar mais para o final de novembro para fazer qualquer movimento, seja em B2W, seja em Magazine, seja em Via Varejo. E só lembrando, das 3 eu tenho na carteira B2W. Vamos para a última pergunta, porque já estamos com o nosso horário estourado, é referente ao seu curso. O José Maria Avelar mandou uma pergunta por e-mail falando que tem interesse em participar, mas ele quer saber se é pré-requisito participar de alguma rede social, porque tem uma página, um grupo, né, no Facebook, e ele, ao ler aí as indicações do curso, teve essa impressão e ele não quer se inscrever no Facebook. Como é que é o nome dele? José Maria. José, o curso, além de ter o curso, né, eu acho que a parte mais bacana é a rede social, a comunidade que a gente tem no Facebook. Primeiro porque chovem perguntas lá, então os alunos próprios se respondem. Eu tento atender pelo menos no mesmo dia, às vezes demora mais de um dia, mas tem muita interação. Então, acho que ajuda a enraizar o conhecimento teórico que a gente traz no curso. E a carteira recomendada é divulgada com antecedência lá no curso, né? Para o público em geral, por exemplo, eu vou divulgar hoje. Aliás, a gente divulgou hoje, dia 8. Mas no fechamento do último pregão de outubro, eu já tinha mostrado quais eram as ações que iam entrar na carteira recomendada desse mês. Já tirei dúvidas sobre por que coloquei uma e tirei outra. E tem muito aluno que não tem Facebook, mas faz parte do grupo. Qual a solução?
Eu peço para eles sempre me lembrarem que são alunos e falo, ó, sou aluno do curso, mas não estou no Facebook, tem como me mandar a carteira? Aí eu mando. Ou então, eles colocam a conta de outra pessoa. Tem um rapaz que ele tem no grupo do Facebook a mulher dele que acompanha as postagens, porque ele não tem Facebook, então ele pega tudo pelo Facebook da mulher dele. Então, tem solução, não é o fim do mundo. Você pode pegar só pelo curso, mas se você não quer entrar no Facebook, não tem problema, pode usar a conta de outra pessoa, ou então só me lembra que eu mando a carteira para você com antecedência também. Problema resolvido. E para o pessoal que está mandando aqui vários stickers de empresas pedindo para você comentar, às 2h45, né, no programa da Carteira Infomoney, vocês podem mandar as suas perguntas aí para o Salomão, porque já estamos com o tempo super estourado. E lá também é o programa mais apropriado para quem já está mais acostumado, né, a investir em renda variável na Bolsa. E aí você pode falar um pouquinho mais sobre as ações. Tem gente perguntando sobre Cielo, Petrobras, CEMIG. E lembrando que, como é 2h45, talvez você não esteja em frente ao computador, que possa assistir aí o programa na transmissão ao vivo. O aplicativo do Infomoney foi atualizado, então se você usa o celular ou tablet com iOS ou Android, você pode já pedir ali para atualizar, e se você não tem, baixe, porque ele já está com uma carinha ali bem fácil de navegar e está bem tranquilo para você assistir os vídeos, os ao vivos e também os gravados. A gente está fazendo essa transmissão agora e depois o vídeo vai ficar por lá também. Salomão, muito obrigada por tirar aí as dúvidas mais uma vez do pessoal. E daqui a pouquinho, né, só uma pausinha para almoço, daqui a pouquinho você está aqui de novo respondendo o pessoal. Isso aí, Verusca. Obrigadão. Até a próxima semana com mais um Beabá da Bolsa. Obrigada pela audiência.